Bom dia, queridos. Se não for nenhum incômodo para vocês, a gente pudesse juntar só um pouquinho para ficar mais fácil da gente se comunicar, ótimo. De repente ali, Dorcas, Geraldo, chegar só um pouquinho para cá. Se não puder, não tem nenhum problema. É mania de sala de aula, né? A gente gosta do pessoal mais perto, que a gente vê as expressões. Aliás, isso foi uma coisa que o pessoal que deu aula online, acho que sentiu muito essa diferença, né? Porque o processo de ensino e aprendizagem, ele não é só verbal, né? As expressões do aluno, a forma como ele se comporta, muda a dinâmica, né? E aí a gente consegue perceber se ele entendeu, se ele não entendeu, enfim. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é discipulado. Acho que essa é uma das razões de ser da igreja, né? Você acolher e discipular outras pessoas para que elas tenham autonomia nesse caminho que elas vão seguir, né? O objetivo aqui como igreja não é só vir aqui, cantar, adorar. Nós temos um objetivo muito mais proativo, no sentido de que a gente trabalha em prol do outro. Então, a razão do discipulado não deixa de ser a razão de ser, está conectado diretamente ao que a igreja faz e a sua missão aqui na Terra. Claro que a gente entende por que nós somos criados, né? E essa é uma relação nossa com Deus, e isso já está muito claro para nós, mas a nossa relação com o próximo é algo que a gente precisa trabalhar de uma forma muito importante. E o texto que a gente vai falar sobre isso, para falar desse tema como pano de fundo, é um texto clássico também, todos vocês conhecem, tenho certeza, que é o texto que está lá em Mateus 28, né, nos versos 18 a 20. Vamos lá? Alô? Todos me ouvem bem aí? Está tudo ok? Tá. Então vamos lá, Mateus 28, 18 a 20. Quem não tiver com a Bíblia pode seguir aqui nos slides, a gente vai conseguir ler junto, né? Então vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, nós vamos tratar de forma bem breve 5 tópicos importantes, né? O que é o discipulado, para quem é o discipulado, onde acontece o discipulado, quem é que pratica, né, que realiza a ação do discipulado, e quando se encerra, se é que se encerra, né, o processo de discipulado. Bom, então, seguindo essa lógica aí, a primeira coisa que nós vamos falar sobre o que é discipulado. E aí, quando a gente entra num tema, eu acho importante a gente trazer à tona algumas origens, né, principalmente o significado da palavra, para que a gente compreenda melhor essa relação com o discipulado. Bom, o termo discípulo, ela vem de uma palavra em latim que tem no seu significado termos do tipo estudante, ou aquele que recebe alguma instrução, ou o que imita o exemplo do outro, né? Ou o que dá, eu gostei dessa definição, o que dá continuidade ao trabalho de alguém. Então, o discípulo é aquele que ele segue uma referência, né? O discípulo é aquele que se espelha em alguém, né? E a partir daí se torna referência para uma outra pessoa, é um ciclo, né? Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é uma sequência que vem seguindo aí, né? E ele então se propõe a andar nos mesmos passos dessa pessoa. Então, sendo assim, né, sendo o discípulo aquele que se espelha em alguém, ou aquele que recebe algo de alguém, é claro que não existe discipulado sem que haja um discipulador. Não existe a figura de quem recebe se não houver a figura de quem dá.
E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, né? O discipulador é aquele que instrui, é aquele que serve de exemplo, é aquele que direciona e orienta. E eu acho, como a gente está aqui numa conversa de igreja, eu acho que isso já traz para a gente a importância da figura do discipulador, né? Então, nós, como povo de Deus, a gente, né, algumas questões para nós, elas são inegociáveis. Nós estamos aqui para adorá-lo, para honrar o Senhor, para servir. Porém, como igreja local, uma das nossas principais funções e ações, né, uma das nossas principais razões de existir é discipular, é acolher pessoas, é cuidar dessas pessoas e orientá-las no caminho. E aí eu gosto de lembrar aquele versículo, né? Ensina o filho no caminho. Esse no, ele é totalmente diferente de o caminho. Porque quando você ensina o caminho, você está numa posição de mostrar onde está. Então, o caminho é ali. Sabe quando você está dirigindo e pergunta a alguém, como é que eu faço para ir para o centro? Fala, você dobra ali. Isso é mostrar o caminho. Ou então, quando você para e pergunta assim, como é que eu chego no centro? A pessoa fala assim, me segue que eu te levo. É completamente diferente. Então, a ideia é você caminhar junto com pessoas. É você orientar junto com as pessoas, né? Então, isso é essencial para nós, porque uma das orientações que o Senhor nos deixou aqui foi, ide e fazei discípulos. Então, observe, nós, como igreja, essa é uma atividade que nos compete, tá? Bom, pensando nesse ponto de vista, para quem é o discipulado? Quando você pensa assim, eu tenho que discipular alguém, quem é essa pessoa? Né? Podemos dizer, de uma forma geral e muito imediata, que o discipulado são, sim, para os novos convertidos, né? Aqueles que estão chegando, aquele, como a Bíblia dizia, né, que o Senhor ia acrescentando. Então, aqueles que nós recebemos e acolhemos, esses são, sim, alvo do nosso discipulado, aqueles a quem nós devemos cuidar e acolher. Mas, muitas vezes, o discipulado também não é apenas para os novos convertidos, mas para os, vou abrir aspas aqui, né, para os velhos convertidos. No sentido de que, às vezes, uma pessoa tem muito tempo de uma vivência dentro de um espaço religioso, mas não tem um coração de discípulo. Não foi trabalhado naquilo ali, né? É, de certa forma, aquela relação que Paulo fazia entre o leite e o alimento sólido, né? Então, às vezes, o nosso campo de discipulado não é apenas aquele que chega, mas aquele que também está aqui. Certo? Podemos dizer também que o discipulado, ele pode acontecer dentro da nossa família. Temos pais, filhos, maridos, esposas, que muitas vezes precisam ser discipulados, precisam ser orientados e precisa de alguém que caminhe junto com eles. E aí eu falo em todos os sentidos, né? Tanto espiritual, como também na formação, né, de um caráter cristão, né? Então, a nossa família também é um alvo, né, um campo para a gente trabalhar a questão de discipulado. Então, por que não pensar de uma forma mais ampla? O discipulado, para quem é para todo mundo. Nós também precisamos ser discipulados. E aqui entra a figura de você ser um discipulador e fazer discípulos. Essa é a razão, uma das razões de ser da igreja. Bom, e aí, o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês é onde acontece o discipulado. Bom, quando a gente fala de discipulado, essa palavra ela já tem um peso, né, da própria palavra em si, né? Você logo pensa numa relação gabinete pastoral ou numa sala de escola dominical. Então, o discipulado pode acontecer na igreja? Pode, e deve acontecer, claro. Ele pode acontecer nas classes da escola dominical? Pode, e deve acontecer. Ele pode acontecer na creche? Pode, e deve acontecer. E acontece muito, acredito, não tenho dúvida. Ele pode acontecer nos pequenos grupos? Pode, e ele deve acontecer. Mas ele também pode acontecer na nossa casa.
Ele pode acontecer no escritório de um amigo, ele pode acontecer durante uma caminhada. O Fernando gosta muito de falar isso, né? Vamos tomar um café. Ele pode acontecer num momento de café ali, num bate-papo, porque o ambiente religioso não é necessariamente um ambiente onde se acontece o processo de discipulado. Se a gente for observar dessa forma, né, olhando por esse prisma, Jesus ele teve os momentos em que ele foi pregar às multidões, foi nas sinagogas, etc., mas aqueles que estavam próximo dele, ele discipulou na caminhada, enquanto caminhava com ele, né? Enquanto comiam, enquanto pescavam. Durante todo aquele momento, Jesus estava ali formando os seus discípulos. E aí, só fazendo uma ligação lá com Gênesis, né? Quando a gente observa Gênesis 2 ali, o final da criação, o homem então é criado, e Deus então chama o homem para que dê nome, né, às criaturas, etc., explica, come daqui e tal. Isso é um processo de acompanhamento e discipulado. Ele estava falando ali da forma de se viver, mas ele também estava certamente ali criando naquele homem um caráter. Então, isso desde que o mundo é mundo, essa necessidade de você se doar por alguém para que essa pessoa se forme, né, e tenha ali uma direção, tenha ali marcas deixadas nela, isso acontece desde que o mundo surge, né? Então, os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus e poderiam ver nele o referencial do que eles deveriam ser, né? Nesse processo de caminhar e de se envolver com as pessoas, e de, nesse momento, sim, ouvir ali as dores, ouvir ali as dificuldades, é que as marcas de Cristo eram deixadas nos seus discípulos, né? E ele, então, construía, né, esses novos discípulos para dar seguimento a toda a história, né, que a gente conhece, e o grande objetivo que se tinha, né, de apacentar as minhas ovelhas, né? É claro que esse versículo foi dito especificamente para um, mas isso ecoa para todos nós até hoje, né? Apacentar as ovelhas. Então, nós podemos dizer que o discipulado ele pode acontecer, sim, nesse ambiente de igreja, mas partindo do princípio que a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós, em qualquer ambiente que estejamos, podemos discipular, certo? Pode falar, seu Franco, o senhor pediu a palavra. Desculpa, mas eu senti no coração. Jesus estava seguindo o exemplo de Deuteronômio, capítulo 6. Moisés recebe a instrução de Deus, reúne todo aquele povo e fala diretamente para os pais. Quando isso cair no seu coração, você vai ensinar para o seu filho e para o filho do seu filho, de que maneira? Em casa, andando, brincando, não é isso? Ótimo. É o discipulado. Exato. O que Jesus fez ali, eu vejo que tem muito a ver com o Deuteronômio 6, e como você falou aí também, o discipulado dentro do lar. Primeiro tem que estar no coração do discípulo, quem vai discipular. Senão não vai adiantar nada, vai ser só palavra. Sim. Não vai ser atitude. Exato. Desculpa, mas assim... Não, ótimo. Até porque não existe nenhum sentido absolutamente sermos excelentes discipuladores dentro da igreja e sermos péssimos exemplos dentro de casa. Não há nenhum sentido absolutamente nisso, entende? Acredito que esse seja algo também, essa questão seja algo que a gente também não abra mão disso, né? Sermos discípulos em qualquer lugar, não apenas nesse ambiente aqui, né? Senão seria muito conveniente a gente conversar e lidar só aqueles que são semelhantes a nós, né? Não tem muito sentido nisso. Bom, caminhando então para o fim, eu queria falar um pouco sobre quem são, então partindo de todo esse cenário que se montou, quem são os discipuladores? Quem é que discipula, né? Ou quem deve promover o discipulado? Resposta fácil, né? Todos nós. Todos nós. E aí, quando a gente fala de discipulado, não dá para a gente desvincular de uma palavrinha chamada relacionamento. Você só discipula se você se relaciona com as pessoas. Você só discipula se você se propõe a abrir mão um pouco de você para viver as dores das outras pessoas.
Jesus disse: vinde a mim aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. Ali é uma ideia de troca de carga, né? O meu fardo é leve. Então, o meu está leve e o de Fernando está pesando 200 quilos. Então, vamos dividir 100 para cada um, que a gente caminha, né? Dá para cada um levar o seu. Então, discipular é caminhar junto, é viver fora da superficialidade. Sabe aquela coisa, como é que está? Tudo bem, então ok. Né? É você ir um pouco mais a fundo, né, para que você conheça realmente o que a pessoa precisa, para que você seja uma referência. Então, mais do que a gente sentar numa classe de escola dominical, né, ou de a gente ter os nossos momentos dentro da igreja, o ato discipular ele acontece no momento em que pessoas se relacionam com pessoas. E isso também, para nós, é inegociável. Né? Nós não podemos ser uma igreja quando o discipulado acontece apenas em momentos específicos. Pelo contrário, discipulado deve ser algo precisa ser algo cultural na nossa igreja. E muitas vezes, meus irmãos, e aí a gente precisa, obviamente, olhar para nós e fazer esse raio-x, a saúde da igreja é medida pela sua capacidade de criar novos discípulos, de fazer discípulos. E aí, quando eu falo igreja, a gente não pode associar simplesmente a instituição religiosa. O nosso papel como cristão é discipular. E uma igreja saudável é uma igreja que discipula. Toda igreja. O discipulado não é algo que pode acontecer, que precisa acontecer, ou que deva acontecer, apenas sustentado pela liderança. É o pastor, é o presbítero, são os diáconos, são os professores da escola dominical. Ótimo, essas pessoas têm, sim, a sua função de discipular. Mas, mesmo que você não tenha esses títulos ou essas designações, você é um discipulador. É o seu papel como igreja, e a gente não pode se isentar desse papel. Cabe a cada um de nós. Sabe por quê? Mas eu não tenho a capacidade. Ninguém tem. A capacidade ela vem de Deus. Se você se colocar como canal, Ele vai te usar. O importante é você não ter a apatia diante das pessoas, de não querer entrar na vida delas e dizer, vamos caminhar um pouco junto. Eu sei que existem momentos que a gente também precisa ser discipulado, né? Mas pense como igreja, né? O porquê de você estar aqui. Não é à toa. Né? Você não está aqui meramente como um espectador de alguém que está falando, ou para ouvir alguém tocando. Não é essa a função. Tá? A igreja, senão a igreja se transforma meramente numa programação dominical. E não é esse o objetivo. Igreja se vive fora da igreja. Aqui é um lugar onde a gente recarrega as baterias, onde a gente se prepara para a semana, onde a gente revê pessoas queridas, onde a gente aprende, sim, onde a gente é discipulado, sim. Mas igreja a gente vive de domingo, 9h30 da noite, até do outro domingo, 15 para as 9, né, antes de a gente chegar aqui na igreja. Esse é o nosso campo de trabalho. Então, uma igreja saudável é uma igreja onde todos os membros são discipuladores. Né? Uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas, onde nós nos preocupamos com pessoas. Alguém que entra na nossa igreja, na nossa comunidade, ou que entra no nosso círculo de amizade, não pode passar ilesa, não pode passar simplesmente em brancas nuvens, né? Sem que você tenha um olhar mais profundo. Acredito também que isso não aconteça 100%, né? Mas esse olhar a mais é necessário para cada um de nós. Né? Principalmente aqueles que chegam, né? Quando precisamos nos dispor a caminhar com eles. Às vezes temos braços enormes para acolher, mas temos um colo frio. Entende? Então, assim, eu percebo Jesus acolhendo os seus discípulos, mas aquecendo-os, caminhando junto com eles. E isso é algo que precisa nos motivar. Essa chama precisa arder. E aí vale uma reflexão para todos nós. E é claro que eu me coloco também nessa posição. Né? Essa vontade, essa chama que a gente fala, né? De acolher e receber pessoas, e discipulá-las, e mostrar a Cristo, torná-lo conhecido, isso arde dentro de nós. Vou deixar essa pergunta para mim e para todo mundo aqui. Porque precisa.
Inevitavelmente precisa. Às vezes a pessoa não está nem tão distante. Eu vou lá na guerra da Ucrânia, lá, tá, ok, isso é importante. Mas às vezes a pessoa está do outro lado da nossa cama aqui, está no quarto do nosso filho ali. Então, isso precisa arder. Como igreja, isso precisa arder dentro de nós, senão não vai haver sentido da gente estar aqui. Desculpe, mas essa é a verdade. Não vai haver sentido. E nós, irmãos, precisamos tomar essa iniciativa de cuidar espiritualmente uns dos outros de forma espontânea e genuína, sem precisar nos inscrever necessariamente num programa de discipuladores ou participar do movimento. Tudo isso é importante, eu não estou descredibilizando isso, né? Nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. As classes, os grupos pequenos, os encontros de jovens, tudo isso é muito importante. Mas se você, por algum motivo, não consegue estar nesses locais, por trabalho, por tempo, qualquer outro motivo, isso não isenta você do ato de discipular. Porque eles não acontecem meramente dentro desses formatos fechados. Às vezes, alguém que você recebe na sua casa para tomar um café da tarde, é alguém que pode ali receber uma marca, seja na forma como você se relaciona com os seus filhos, com o seu marido, sua esposa, seja no exemplo que você dá. Essas pessoas podem e devem ser discipuladas, porque senão a gente perde uma das nossas principais missões de ser, né? Então, a gente não precisa ter nenhum tipo de permissão ou autorização, né, ou empurrão para começar a amar aqueles que têm chegado até nós. Isso tem que ser algo que vive, né, que fervilha dentro de cada um, né? Então, um diácono, ele é um discipulador? Sim. Um presbítero é, um pastor é, um professor da escola dominical, como a gente falou, mas mesmo que você não tenha nenhuma dessas prerrogativas, você, eu, você, todos nós somos discípulos. Discipular, então, para quem é? É para todo mundo. Se uma igreja não gera discípulos, essa igreja provavelmente precisa ser avaliada, né? É algo que a gente tem que acender o nosso sinal de alerta, né? E aí, mais do que a denominação, cada um de nós precisa estar com esse olhar atento. E para terminar, quando se encerra o ato de discipular? Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto, se vocês observarem, ele vem trazendo, né? Ide, pregar o evangelho, tal. Então, ele vai trazendo ali uma série de identificações e de atitudes, e aí o Senhor fala assim com a gente, e fica tranquilo, eu estou contigo, tá? Eu estou seguindo você até a consumação dos séculos. Então, se Ele está conosco até a consumação do século, enquanto fazemos discípulos, né, e enquanto ensinamos Ele a guardar todas as coisas, quando que se encerra o ato de discipular? Não encerra, só quando a gente se for. E quando a gente se for, outros estarão. Quem serão esses outros? Certo? Quem a gente discipulou. Porque, querendo ou não, irmãos, essa ação vai acontecer. Se não for a gente, vai ser uma outra pessoa. Se não for outra pessoa, vai ser uma pedra, né? As pedras clamarão, a palavra fala. Vai haver. Eu tenho muita dificuldade, eu não me sinto motivado e tal. Acho que todos temos isso. Eu estou questionando um monte de coisa, está difícil para mim. Pega a sua cruz e segue. Não tem não sai muito desse espectro, não. É isso aí. Né? Jesus, ele teve o momento dele de dizer, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Não era um momento confortável ali, mas ele entendia a missão dele de cumprir aquilo ali. Não é fácil, às vezes você quer se recolher, precisa se recolher, mas quando você tem um pouco de fôlego, você tem que voltar ao modo discipulador. Falou, tem que ir. É difícil? É incômodo? Te tira da zona de conforto? Tira.
Mas é isso. Aí é muito ruim. Quem é professor de escola dominical, quem dá uma palavra, isso é muito ruim porque a palavra bate e volta, né? Então, eu também estou me questionando em relação a isso. É difícil, né? A gente está se comprometendo, né? A gente está falando aqui, não é unilateral, né? Isso vai e volta. É verdade. Eu vou ter que lidar com esse tipo de incômodo de algum momento, né? Então, irmãos, para concluir, a igreja, ela faz discípulos enquanto ela existir. Ela precisa fazer isso. Então, precisamos transformar o discipulado em um hábito santo dentro das nossas igrejas, para nossas vidas, né? Precisamos normalizá-lo, né? Usando uma palavra de agora, né? Transformar o discipulado, uma palavrinha que o pessoal do marketing gosta muito de usar, né? Transformar em algo de valor. Valor é aquilo que você olha e ele é destacado do restante, né? Não é simplesmente valor financeiro, é o que faz uma pedra custar, às vezes, milhares de reais. É uma pedra, mas ela tem um valor percebido ali, entende? É o que faz, às vezes, um carro valer mais do que o outro, uma camisa valer mais do que o outro, sendo feito do mesmo material. É um valor embutido. Então, como igreja, o discipulado tem que ser um valor, algo que a gente olha e fala assim, isso é importante para a gente, isso é essencial para a gente. As outras coisas precisam orbitar, é bom, é importante ter os nossos encontros, as nossas reuniões, tudo isso é importante, não estou tirando o valor que isso tem, mas um dos nossos pilares deve ser o discipulado. A gente precisa se incomodar quando isso não acontecer de uma forma natural na nossa igreja. Ele precisa ser um objetivo, uma prática que caracteriza todos nós. Nós temos uma característica, que os professores de escola dominical são discipuladores, que o ministério... Não, toda a igreja é uma igreja que discipula. Isso não está restrito a um grupo A, ou pelo menos não deveria, tá? Pelo menos não deveria. Então, meus irmãos, que a gente seja uma igreja que acolhe, que cuida, mas também que discipula, que ama se relacionar de forma profunda com as pessoas, saindo aqui da superfície e conhecendo as verdadeiras dores, porque geralmente as nossas superfícies são máscaras sociais, que a gente se coloca para dizer, está tudo bem, mas lá dentro tem algo a mais, e a gente também precisa ter esse olhar que transcende essa máscara, né? Que se dispõe a caminhar com elas e a deixar marcas de um cristianismo bíblico, saudável e genuíno. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e que nos estimule sempre a ser uma igreja discipuladora, com um olhar atento às pessoas.